Ah, tá gravando, sim. Tá, não vou dormir. Vai ser, ó, 3, 2, 1 e vai. E vamos, deita o Vai, cabelo. deita o cabelo. Olá, olá, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai estar assistindo isso. Meu nome é Davi Moran, eu sou analista de sistemas. Estou aqui para esse vídeo podcast com a minha amiguíssima. Se apresente. Oi, meu nome é Raíra Barbosa. Eu sou jornalista por formação. Atualmente estou outras coisas. Sou fotógrafa, sou babá, várias outras coisas. E também embarcando nessa jornada, Eu vou só dar uma explicada pro pessoal da onde surgiu tudo isso. Eu não sou jornalista, não sou comunicador e vim morar em Boston dividir uma casa com essa personalidade aqui. Desde quando a gente começou a morar junto, eu falo pra ela, menina, a gente precisa usar essas suas dádivas aí e fazer um podcast, um videocast, alguma coisa. A gente precisa usar dos seus talentos. E faz um ano, né? Faz um ano que ele tá aí tentando tirar esse projeto do forninho. Agora que a gente não mora mais junto. Exatamente. Aí conseguimos, né? Agora que o agora commute de 40 minutos. dirigir uma hora pra chegar na casa dele, a gente resolveu ficar no bom momento. Exatamente. Então tá. Então, desculpa aí qualquer coisa, tá? Não é minha profissão, não me acho um bom comunicador, mas eu achei que ia ser divertido, então vamos lá. Só basta gostar de falar. Exatamente, isso a gente gosta, tá? Não queira ir num restaurante com a gente, que você vai passar vergonha. Embora eu não converse muito de manhã, da vizinha gosta de conversar de manhã. E estamos de manhã, tá? Mas eu vim conversando sozinha no carro. Eu literalmente vim falando sozinha no carro pra começar a aquecer a voz. Exatamente. Ok, vamos falar do nome? Vamos falar do nome. Eu já te chutei. Como que é o nome mesmo? Deita o cabelo. Por quê? Não. A gente tava pensando em algumas expressões ou alguma coisa que tivesse muito a ver com a gente, que fosse uma coisa muito rotineira, do nosso cotidiano e tal. E aí fomos anotando várias expressões que a gente ia achando na internet e tal, mas aí eu pensei nessa expressão, deita o cabelo, que é uma coisa que eu falo o tempo todo. Ela fala muito, tá? Falo o tempo todo. E aí, quando conversando com as pessoas, eu percebo que as pessoas não conhecem muito bem essa expressão. Não é uma coisa Eu muito comecei usual. a usar essa expressão por causa dela, escutei com Rairinha. E as pessoas, mas deita o cabelo. Mas se você pensar, faz sentido, todo né? sentido. O jeito que eu tive de entender foi que assim, tipo, você tá no conversível, né? E aí você acelera o vento, né? Deita o cabelo, entendeu? Bom, ele me explicou esse conceito aí. Esse é o meu conceito, Eu nunca tinha entendeu? pensado nisso. Acho que questão do acesso ao conversível eu nunca tinha. Também não, mas um dia, quem sabe, amiga? Quem sabe? Quem sabe esse podcast não é um passo. É o nosso caminho do triunfo. Ou não, né? Ou a gente nem sabe isso. Ou então a gente se enterra de uma vez. Exatamente, a gente é cancelado. Exato, não, espero não ser cancelado. Ó, pra quem não conhece a expressão, então, deita o cabelo, acho que seria alguma coisa como se joga, ou mete o louco, vai. Alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então é isso, a gente quer que você se jogue com a gente, Mas deita o cabelo. antes de tudo, eu só preciso... Qual que era a sua primeira opção mesmo? De tema? De nome? Eu já esqueci. Not Today, Satan. Porque Not Today, é a outra expressão favorita dela. Eu amo. Ela fala com ela mesma, achou entendeu? Que seria um pouco, talvez, agressivo. Exatamente. E aí, só pra dar uma explicada, assim, eu queria muito fazer esse projeto com ela, só que a gente tinha que pensar num tema, né, em comum. E aí eu pensei, como nós dois, né, brasileiros, ela de Minas Gerais, eu do estado de São Paulo, morando fora do país, né? Nós dois morávamos pertinho de Boston, agora mudamos para longe. Para Mas os aí... amigos brasileiros, continuamos morando em Boston. Exato, para ficar mais fácil a contextualização. Mas ainda é Massachusetts. Exatamente. E aí, por um tema em comum, a gente achou legal falar de como é ser um imigrante nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, geral. que é onde a gente conhece. E nós dois já moramos em outros estados dos Estados Unidos, então talvez tenha essa
coisa da comparação também. Exatamente. A gente tá falando isso porque, pra quem não sabe, Massachusetts é tipo É o oásis do Brasil. do brasileiro. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Mas eu aposto que você já deve saber disso. E aí a gente vai falar sobre temas pertinentes, entendeu? Mas bem abertos. Não é sobre imigração. A gente não vai porque trazer não coisas somos legais, advogados. não somos advogados de imigração. A gente vai bater papo sobre várias coisas, exatamente. sabendo que a gente vem desse background de imigrantes nos Estados Unidos, né? Exatamente. Nós vamos falar de coisas diversas. E falando nisso, como você veio parar aqui? Por que os Estados Unidos? Por que Boston? Então, na verdade eu nunca tinha pensado em imigrar para os Estados Unidos. Nunca tinha. Eu já tinha pensado em morar em vários outros países, mas minha família veio pra cá, minha mãe, minha irmã, meu padrasto, eles vieram em 2015, mas foram pra Georgia, pra outro estado. E aí eu tava com muita saudade da minha irmã, ela tinha 5 anos na época. Sou muito coruja. Ela é muito apaixonada. E aí eu larguei meu emprego lá e falei, não aguento, eu preciso ir ver minha irmã. E na época eu fui pra Georgia, né? Pra Atlanta, né? Qual que era seu emprego lá no Brasil? Eu era jornalista, na época eu ainda tava trabalhando na TV e tal. E aí larguei tudo e fui pra Georgia. Aí eu morei lá por 1 ano. Neste período, quando eu já estava com passagem comprada para o Brasil, para ir embora de volta, eu encontrei, tipo, um grande amor. E foi minha primeira paixão com outra mulher e tal, pra quem não sabe, eu sou bi. Enfim, já vai jogando a vida pessoal todinha no povo. Já vai dando nome, sobrenome de quem passou na lista. Enfim. Cuidado, hein, que se a gente ficar famoso, vai rolar uma história. Exato, aí depois tem que dar processo, né? Não podemos. E aí é isso, eu encontrei esse grande amor e aí eu fui pro Brasil por uns meses e voltei, como ela morava em Boston, eu voltei já direto pra Massachusetts. E aí foi isso, tô aqui até hoje. Não estamos mais juntos, mas tô aqui até hoje. Mas o amor por Boston permanece. Exato. Não tanto, né? Eu fico aí. E a sua história? A minha história, eu tava trabalhando, né? Eu acho que eu já falei, eu sou analista de sistemas. Eu tava trabalhando numa empresa grande no Brasil. E também, né, tipo, me apaixonei só que lá no Brasil. E pra quem não sabe, eu sou gay mesmo. Não tenho muitas Apesar opções. de se vestir como hétero top. Acho que estávamos no começo de namoro, assim, e ele me falou que ele decidiu vir pra cá. E aí a gente terminou, eu nunca, assim como a Raíra, eu nunca tive interesse em Estados Unidos, nunca fui louco, assim, pra morar fora do Brasil. E aí ele veio, a gente continuou se falando, não conseguiu quebrar esse laço, aí eu comecei a ficar meio entediada com o meu trabalho lá no Brasil, aí eu falei, quer saber? Eu vou. Entendeu? Eu falava inglês, mas não tão bem, aí eu falei, quem sabe é uma experiência, né? Só que, assim, diferente da maioria dos imigrantes, a minha mãe já morava aqui, só que minha mãe mora no meio do país. Ela mora em Indiana, que é uma região completamente diferente daqui de Massachusetts. E aí eu vim pra cá, pra Boston, pra estudar, fiquei estudando 4 anos e voltei pro Brasil, continuei minha carreira lá, tal, tudo. Você veio pra estudar inglês? Eu vim pra estudar inglês, depois tá. eu estudei pra ensinar inglês como uma segunda língua. Fiz o TOEFL, todos os exames de proficiência. E aí voltei pro Brasil, voltei com a minha carreira e como minha mãe morava aqui, né, meu padrasto é americano, eu consegui o green card por família e aí quando veio a pandemia não dava mais para manter o green card viajando com o meu trabalho lá e aí eu decidi vir para cá de vez com o green card tudo certinho. E há 1 ano atrás, faz 2 anos que eu voltei, há 1 ano atrás consegui emprego na minha área e tamo aí, né? Arriscando por tudo, né? Arrasou! Nossa, bom demais. Pra quem não sabe, o emprego do Davi, a gente brinca, eu chamo ele de Davi, mas é Davi o nome dele.
A gente brinca que é o Chandler, de Friends. Quem pegar essa referência é aquela que a gente conhece ele há anos e a gente não consegue definir exatamente o que ele faz. Nem minha família sabe o que eu faço. 30 seconds on the clock. 5 correct questions wins the game. The lightning round begins now. What is Chandler Bing's job? Oh gosh, this has something to do with numbers and processing. Well, and he carries a briefcase. 10 seconds, you need this or you lose the game. It has something to do with transponding. He's a transponster. É, exatamente. Eu trabalho com tecnologia da informação, mas é muito complicado de explicar, entendeu? E teve uma época da minha vida lá no Brasil que eu trabalhava de madrugada. Então eu entrava à meia-noite e saía às 8 horas da manhã. E eu não conseguia explicar pra minha família, né? Minha família sabia que eu mexia com o computador. Certeza e que meu... eles achavam que você era go-go boy. Exatamente, meu pai zoava muito comigo disso. Ele falava, lá, tá esperando o ônibus na esquina. Vendendo o corpo. É, exatamente. Bom, Pra você, vamos lá, já que a gente estava falando de carreira, eu sempre pergunto isso para as pessoas que vieram pra cá, porque eu acho bem interessante. Pra você, como é que foi, por exemplo, deixar uma carreira lá? Eu sei o quanto, eu te conheço, né? Eu sei o quanto você é apaixonada por todas as áreas do jornalismo. Pra você, como é que foi deixar... Como é que foi deixar lá o emprego no... Pra quem não sabe, Raíra era âncora de jornal, tá? Vi uns vídeos aí recentemente que não dá nem pra imaginar a compostura da pessoa. Pois é, né? Quem vê acha. Olha, foi difícil, assim, a questão de saber que eu ia chegar e não ia trabalhar na minha área, né? Porque na época que eu vim primeiramente como turista, então, na verdade, nem podia trabalhar. Então foi meio tenso, mas, como boa sagitariana que sou, eu sou uma pessoa muito, assim, da mudança. Então, eu sou meio desapegada. Então, como eu queria vir, você mencionou uma coisa que eu não tinha comentado, mas também pra mim foi uma coisa que pesou, foi a coisa do inglês, que eu falava, nossa, vai ser bom, né? Explorar a língua e tal, eu tinha feito. A Irinha tem o inglês, ó, perfeito. Não. Tinha feito cursinho de inglês no Brasil e tal, mas não era a mesma coisa, então eu queria explorar esse lado. E aí eu meio que me apeguei a essa parte da novidade, entendeu? De morar num outro país, de ver minha família, de rever minha irmã. Então eu meio que desapeguei. Por coincidência ou não, poucos meses depois que eu me mudei, a TV fechou, faliu. Mentira, não sabia dessa história, meu filho. Foi assim, ladeira abaixo. Então eu falei, saí na hora certa, pelo menos não fui humilhada, escorraçada, entendeu? Então, sei lá, pra mim foi uma coisa, essa transição foi meio complicada no sentido... Ai, desculpa, eu tô aqui, a louca, já apresentando um toque no primeiro Pelo episódio. menos o microfone não tá nela, lapela, né? E aí eu acho que não tá incomodando tanto. Não, eu tô desacostumada, assim, de... Eu acho que eu tô tão nervoso, porque isso é um negócio que me incomodaria. Eu nem tava nem prestando atenção, que ela tava clicando a cabeça. Então, assim... Eu sinto falta até hoje, ao longo desses anos todos, em vários momentos eu senti, já tive momentos assim, bons e ruins em relação a essa coisa da carreira, mas sempre senti muita falta dessa coisa de me comunicar. Então, recentemente eu tenho tentado achar as minhas brechas. Já faz um merchan aí, inclusive, dos projetos. Para, menino! Não, é sério. E a gente vai colocar na descrição também. Qualquer informação ela tem adicional. vários projetos legais, assim. Tipo assim, eu comecei a me interessar por fotografia bem antes, né? Não era nem pela questão da crise com a comunicação, sempre amei fotografia, mas eu sentia a necessidade de ter esse lado do storytelling, sabe? De conversar com as pessoas, de ouvir histórias e tal. Eu não tenho vontade de trabalhar em redação mais, de trabalhar com jornalismo diário e tal, mas a coisa da comunicação acho que tá na minha veia, sabe? De escrever, enfim. E aí, com isso, dentro da fotografia, eu fui tentando achar essas brechas, assim, que foi aí que eu criei o meu projeto sobre a comunidade LGBTQIA+,
que mesclava essas duas paixões, que era a fotografia Esse projeto dela, gente, tá em inglês, mas é bem interessante. É em assim. inglês. Até mesmo para quem tá querendo praticar, eu, assim, como um segundo trabalho, até para manter o que eu estudei, eu dou aula de inglês também, por fora. E eu já indiquei para os meus alunos, inclusive, ir lá no site dela dar uma lida. Porque ela escreve muito bem em português e em inglês. E isso é meio raro, porque a estrutura, né, das línguas são diferentes. Então eu acho bem interessante, por mais Dá que pra esteja em traduzir inglês. lá. Pelo site tem a opção de ler traduzido. Então vamos lá conferir. E assim, só pra explicar também um negocinho que tem muito a ver com ser imigrante, assim, pra gente é muito complicado, né? Por exemplo, pra ela, né, que trabalha com comunicação, eu acredito que é muito complicado achar seu público também. Esse projeto dela, eu acho que é mais voltado pro público aqui americano. Agora, por exemplo, se a gente fosse fazer um videocast, um podcast, falando sobre as nossas experiências em inglês, não ia fazer sentido, porque um americano, ele vai estar interessado em ver experiências de outros americanos vivendo em outros países. Talvez um americano vivendo no Brasil, entendeu? E também acho que estadunidenses, em geral, eles nem entendem o nosso background, vindo de outro país, morando nos Estados Unidos, porque tudo pra eles aqui é natural. Exatamente. Pra gente, vindo de fora, que causa estranhamento algumas coisas, ou que são novidade, assim. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que é massa. E deixa eu te falar uma coisa, logo quando você veio, que aí você não fazia isso, você sentia... te causou alguma coisa, assim? Tive várias crises existenciais. Várias crises existenciais, sentindo falta mesmo de me comunicar. Primeiro que eu, apesar de estar com a minha família aqui, eu sempre fui muito apegada aos meus amigos. Eu tenho muitos amigos no Brasil. Eu cresci, assim, rodeada de muitos amigos. Essa aqui pra quem não sabe, né? Que os amigos dela vão saber, é a louca do WhatsApp, tá? Direto eu chegava na cozinha, a doida com o AirPod na orelha, e eu respondendo as perguntas dela. Eu falando com outra pessoa. Tô no celular aqui, não tô conversando com você não, querido. Pois sempre fui muito apegada aos meus amigos. Então, no começo, até hoje eu sofro com isso, mas no começo eu sofria muito, assim, quando eu tava morando em Atlanta ainda, era o que mais me sentia falta, assim, de estar em contato com os meus amigos, de me comunicar. E aí, com isso, pesava também a questão da carreira, entendeu? Porque, querendo ou não, enquanto eu estava no Brasil, era o meu lugar de conforto. Eu estava fazendo o que eu sabia, o que eu gostava de fazer, tinha contato com as pessoas que eu amava e tal. Aqui eu tinha minha família, mas eu não estava fazendo nada assim na minha área, nada que me movia realmente. E além de tudo, estava longe da maioria das pessoas que eu amava. Então foi meio complicado. Eu meio que perguntei isso porque a maioria das pessoas que a gente vê assim, recém-chegadas ou que tem esse sonho muito grande de vir pra cá, assim, eu acho que o capitalismo, assim, o lado capitalista da situação, realmente é muito fácil, né? É fácil ter as coisas aqui. Você vai ter a gente tem que falar um episódio só sobre isso. Exatamente. Sobre esses estereótipos que vão criando sobre o imigrante aqui, sobre o que você tem que buscar. Exatamente. Mas não é nem nessa linha que eu tô falando, assim, é porque nós dois, por exemplo, a gente tem uma história parecida. A gente veio por outra pessoa, outro motivo, né? Tipo, não pela outra pessoa, mas em busca, né, dessa paixão doida. Que também pode ter um episódio só sobre isso. Total, na época meus amigos falaram, uau, logo você. Mas a maioria das pessoas vem por esse lado econômico, né, financeiro. E assim, a maioria das pessoas que eu conheço que veio por esse lado econômico, financeiro, também acabam descobrindo, né, no primeiro ano que a vida não é tão fácil assim, né? Entendeu? Aqui, o que eu sinto, que meus amigos me perguntam e que é super difícil de explicar, eu sinto que o tempo aqui passa muito rápido. Total. Muito mais rápido que no Brasil, e eu não sei explicar o porquê. Eu não sei se é porque, por exemplo, uma coisa que eu acho maravilhosa da região aqui que a gente tá, né, que é o norte, né, do país.
Eu não sei se dá essa sensação que o tempo tá passando pelas estações serem bem marcadas, né? Eu não sei se tá pegando aí no ângulo, mas tá tudo, tipo, as folhas estão todas secas, amarelas, caindo. Então você tem uma sensação melhor de que o tempo tá passando. Eu não sei se aqui eu acho cultura... que tem a ver com a cultura do trabalho. Exatamente. Parece que você tá sempre em busca de trabalho, de correr, de alcançar alguma coisa, de adquirir alguma coisa. Não sei. Exatamente. E se você tá parado, né, você se o sente tempo até do ócio. julgado. Aqui eu acho que a gente aproveita muito pouco o ócio. Né? Exatamente. É uma coisa que eu escutei, eu não lembro aonde, assim, que eu acho que o americano, ele vive pra trabalhar e o brasileiro, ele trabalha pra viver, né? Que é a diferençazinha ali. Eu assim. acho que... Pra mim, por exemplo, quando eu vim, assim, eu fiquei bem ruim no começo, porque eu não percebia que o meu, assim, a minha visão da vida e de tudo mais tipo, eu sou ariano, né? Então... É sim, senhores, é assim. Eu acho que a minha visão da vida tá muito conectada com o trabalho, assim. Eu acho que eu tô bem se eu tô bem profissionalmente, entendeu? E hoje em dia eu sei que a vida não é isso, né? Tipo, você não é isso. Mas no começo foi difícil pra mim. De sair também da sua área um pouco. Exatamente. Assim, no começo, quando eu vim pra cá já com o documento tudo certinho, meu filho, eu já tava num ponto bom da minha carreira no Brasil. E eu voltei pra cá no meu alto dos meus 34 anos e fui trabalhar em loja de roupa, entendeu? Fui trabalhar em restaurante e foi maravilhoso, entendeu? Foi trabalhando num desses restaurantes que eu conheci uma amiga em comum que me levou a morar com essa maravilha aqui. E hoje em dia estamos aqui, se Deus quiser, esse podcast vai dar alguma coisa. Tudo acontece por um motivo mesmo. E foi muito engraçado, gente, falando nisso, porque eu conheci ela numa festa aleatória. Desde quando eu conheci essa amiga em comum, essa amiga em comum, que é a Elise, né? Uma hora ela vai vir ela aqui vai aparecer aqui. De convidada. Ela, desde quando eu conheci a Elise, ela falava, não, você tem que ir morar comigo e com a Raíra. E eu não conhecia a Raíra. Aí fui numa festa, conheci, o Santos já bateu, assim. Foi na minha casa. No primeiro dia que ele apareceu na minha casa, eu já estava, assim, né, digamos, alterada. Ele pisou na minha casa e eu forcei ele a morar lá. Não, gente, mas ela não precisa estar alterada, não, vocês não estão entendendo. O espírito tá mais ou menos assim normal, mesmo. entendeu? Normal. Tipo, qual que é o seu apelido mesmo que sua família te deu? Na verdade, quem deu esse apelido foram vocês. Foi a gente? A minha família falava que eu nasci na cachoeira. Que eu nasci na cachoeira, porque eu falo muito Eu não alto. sabia que a gente E aí tinha vocês que adotaram a cachoeira como um apelido. Então, vamos lá. Só pra explicar. A gente chama ela de cachoeira porque... Porque o tom, né? A gente percebe que a conversa tá boa, que ela tá aproveitando, porque vai subindo o tom. E não é nem aquele tipo de pessoa que... Ele fala baixinho. Não, eu falo alto também, mas não é o tipo de pessoa que aumenta o tom da voz pra se impor. Não é isso. Você vê que não é tipo, tem gente que vai aumentando o tom da voz porque acha que vai ser ouvido, né? Se você aumentar o tom da voz. O seu, dá pra ver que é empolgação. Exato. Quanto mais mesmo, empolgada, mais eu entendeu? grito. A gente foi num restaurante japonês, né? Você vê aquele ambiente, assim, normalmente familiar aqui nos Estados Unidos. E um amigo nosso, tava vários amigos em comuns, né? Uma amiga nossa brasileira tava recebendo a irmã. Ok, lembrei de qual vez. Que a gente vai lá quase toda semana. E um amigo nosso saiu pra ir no banheiro e voltou filmando, assim. Tava... Gente, olha a fila. Só que a gente estava envolvida na situação, a gente não viu aquilo acontecendo. Era só a nossa mesa, assim, uma farofa, entendeu? Tipo, conversando super empolgado. E é por essa situação
situações também que eu queria fazer um podcast, porque a gente conversa sobre, por incrível que pareça, a gente conversa sobre coisas interessantes. Exato, às vezes surgem assuntos assim que a gente fala, porra, cara, outras pessoas deveriam assistir isso, ou participar desse papo. Exatamente. Né? Agora, com tudo isso sido dito, assim, se algum amigo seu, algum familiar, sua irmã daqui a um tempo, se ela falasse, poxa, eu tô pensando em morar aí, qual seria o seu conselho pra alguém que quer vir? Nossa, difícil demais. Difícil demais essa pergunta. Eu não tava. Nossa. Não tava preparada? Não tava preparada, não. Porque eu vivo um dilema até em relação a mim mesma, entendeu? De voltar? Não pro Brasil necessariamente. Mas de talvez no meu tempo aqui já tá chegando no limite, assim, Tem algumas coisas que eu gosto muito, assim, que eu aproveito muito e que eu acho então, vamos lá. É enriquecedor. Eu acho que a experiência é definitivamente enriquecedora. Quais são os seus prós e os seus contras de morar aqui? E eu vou fazer os meus também, que muito provavelmente vai ser diferente do dela, tá? Vai ser diferente? Eu acho que uma coisa que eu amo aqui é uma coisa que você já mencionou, que é a mudança de estações. Isso é uma coisa que eu amo, especialmente aqui nessa região de Massachusetts, eu acho que dá pra observar muito bem. É uma coisa que não tem no Brasil, pelo menos. Ela tá falando isso agora porque o inverno não começou ainda. Não, eu geralmente gosto. Na primeira tempestade de neve, ela vai estar tirando a neve do carro dela, xingando. Neve é bom pra olhar pela janela. Falou que tem que limpar o carro, é o inferno na terra. Então, assim, não gosto de neve. Mas bonito de olhar de dentro de casa. Então, isso eu amo. A mudança de estações é uma coisa que eu amo muito. Eu tava com uma coisa aqui na cabeça, pensando que eu gosto muito daqui. Aí Davi falou que talvez a gente não deveria falar tanto palavrão. Eu tava com uma coisa na cabeça. Depois eu vou lembrando. Mas eu acho que... eu gosto obviamente, eu acho que é uma coisa boa a questão do acesso. Né, de que, tipo assim... Coisas materiais, né? Acesso a coisas materiais, E também acesso, tipo assim... não é tão difícil viajar aqui dentro, tipo, às vezes tem vários lugares legais pra conhecer. Tem muita natureza, por incrível que pareça. Eu sempre converso isso com as pessoas, assim, os Estados Unidos, eles têm a manha de poluir pra caralho, parecer que é um lugar super preservado. Eu acho que não é nem isso, eles têm uma consciência maior dos parques nacionais e até... não precisa ser a grandiosidade de um parque nacional, mas toda a cidade, por exemplo, a gente já morou muito perto de um grande centro urbano, que é lá Boston, e toda a cidade tem parque, tem uns... No meio ali até Arlington, tudo bem, não é tão cidade assim, mas no meio daquelas casas e apartamentos tinha um lago maravilhoso. Mesmo Boston, que é a capital, né? É muito arborizado, é uma cidade muito arborizada. Aqueles negócios pra ciclista, em todo lugar. Então, ao mesmo tempo que realmente, eu concordo com você nesse ponto, ao mesmo tempo que eles poluem muito, esses parques são bem cuidados, tem verba, entendeu? Tipo... E falando especificamente aqui dessa região, é bem limpo também, né? Bem conservado, assim. Mas essa região, tá? Exato, não é uma coisa dos Estados Unidos. Eu já morei no Midwest e o Midwest é completamente, a cultura é completamente tem outras cidades que são extremamente sujas, assim, e mal cuidadas. Mas eu gosto disso, dessa questão do acesso nesses dois vieses, assim. Outra coisa que eu lembrei, o que eu ia falar antes, é a riqueza cultural. Isso é uma coisa que eu não... Mas eu acho que é daqui da área também. Não. Quando eu morava no sul também, eu digo no sentido, não é nem no sentido de eventos culturais, não. Tô falando no sentido de conhecer pessoas de vários países. Por ser um país que recebe muito imigrante, eu sinto que a possibilidade de conhecer gente de muitos outros países, de muitas outras culturas, é uma coisa que eu tenho muito mais aqui do que eu teria em quase qualquer outro lugar do mundo. Dos lugares que eu morei, é só aqui mesmo. Quando eu morei, eu estudei numa universidade federal, então tinha muito imigrante, assim, de vários outros lugares. Então eu conhecia bastante gente, assim, de Cabo Verde, Angola e tal. No Brasil. No Brasil. Isso quando eu me formei mesmo. Mas nada se compara, assim. Aqui é um lugar que você sai
e como recebe muito imigrante, você conhece gente de tudo que é lugar do mundo. Então eu acho isso muito enriquecedor. Sim. Acho isso massa. Esses são os prós, assim, principais que eu consigo lembrar agora. Os contras, né? Os cons, a outra, já misturando o inglês com o português. Assim, eu tenho alguns problemas, eu tenho eu tenho um pé atrás no sentido do imperialismo mesmo, da coisa. Eu não vou nem entrar muito fundo nisso aí, porque assim, né? Eu acho que não tem necessidade. Mas isso eu acho um pouco problemático. Tem a questão de que, dessa correria, assim, dessa sensação de que eu estou vivendo para trabalhar, tipo, que eu estou trabalhando o dia inteiro e que eu só tô trabalhando, que não tá sobrando tempo pra viver a vida, fazer outras coisas e tal. Acho que eu tô sempre correndo muito atrás do dinheiro. Às vezes eu me sinto um pouco refém do dinheiro aqui. E tem a questão de estar longe da cultura, né? Tipo assim, tem umas coisas assim do Brasil. O Brasil é aquela coisa, Mas aqui né? é o melhor lugar, tá? Não, exato. Isso porque a gente é mimado aqui, morando em Massachusetts. Você ainda tem acesso a comida, quase tudo que a gente tem no Brasil. A gente consegue achar aqui. Em Indiana eu tinha que ir pra, assim, 1 hora, dirigir 1 hora pra Chicago, pra achar um mercadinho brasileiro que não é nem metade de tudo que você acha aqui. Entendeu? Exato. Mas eu acho que é aquela coisa do espírito do Brasil, de tipo, de chegar num boteco, sentar numa mesa de plástico lá de fora, sabe? Beber na rua. Eu acho que não, eu acho assim, nesse tema aí eu acho muito engraçado, porque aí, beleza, a gente fica, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio aqui, e aí vai de férias pro Brasil, né? E a gente quer ter essa experiência. Fazer o JK, 50 anos e 5. A gente quer sentar na sarjeta, só que os nossos amigos, pelo menos comigo, já passaram dessa fase e ver a gente como assim, nossa, ele tá lá na gringa, entendeu? Vamos fazer um jantar, assim, vamos levar ele E eu, tipo, eu quero ir nos lugares... Não, meus amigos já me conhecem. Ninguém me espera com nada chique. Todo mundo já sabe que eu quero sentar na sarjeta. Eu quero sentar na sarjeta, aquelas mesinhas vermelhas, com marca de cerveja. Copinho americano. Exatamente. Agora fala aí, quais são os seus prós e contras? Assim, meus prós é a parte capitalista, né, econômica, que é realmente muito fácil de ter qualquer coisa aqui. Eu gosto mas eu realmente gosto de todas as estações, assim, tipo, o inverno, eu não me incomodo. Tudo bem, agora eu tenho garagem, não preciso limpar neve de carro, mas mesmo antes, assim, tipo, eu não me incomodo, porque pra mim, assim, a primeira vez que eu tava aqui, que nevou, eu me lembro dessa estação até hoje, e é a sensação que eu tenho até hoje quando neva. É o silêncio, assim, quando nevou e tem neve acumulada, você sai lá fora, é um silêncio que pra mim é muito mágico, assim, então eu adoro inverno. Agora você vai se jogar. Não, óbvio que chega no final do inverno, tá todo mundo, né, xingando. Pra mim é mais isso, assim, eu até gosto do inverno, o negócio é só que não dura muito, muito longo. Então, isso é uma coisa que é meio incômoda aqui pra gente, né? Tipo, são 4 meses de verão? I wish! 3 meses. Não, 3 meses, assim. Tipo, 3, 4 meses de inverno frio. E o inverno aqui é muito frio mesmo. É que assim, se você soma a primavera e o outono, dá um pouquinho a mais, assim, sem neve, propriamente disso. Ou abaixo de 0, assim. Eu acho que abaixo de 0 vai ser uns 2 meses e meio, 3 meses aí. E aí chega uma hora que incomoda. O negócio é que pro brasileiro incomoda. Quando migra do inverno para a primavera, ainda demora muito a realmente esquentar, né? Eu acho que é isso que... Mas eu acho que assim, o que eu adoro é que todas as estações, pelo menos aqui na região que a gente mora, todas as estações têm alguma coisa pra fazer. E são visíveis também. Tipo, tipo, no inverno, beleza, você acha um morro lá, compra um sled e vai, tipo, descer de esquibunda, entendeu? Tipo, no verão você vai conhecer cachoeira, você vai conhecer praia, que é uma coisa que a gente tem aqui. Tipo, apesar do mar daqui ser muito gelado, mesmo no verão, tá?
Sem condições. Pelo menos você tem a opção, tem sempre alguma coisa pra fazer, sabe? Sempre tipo tem. uma praia, um lago, uma cachoeira. A gente é bem mimado aqui, né, nesse sentido. E eu acho que assim, vai chegando o outono, essa celebração de fazer a abóbora lá, Halloween, entendeu? Tipo, eu acho que a mágica do Natal aqui é muito mais forte, mas num lado capitalista, não é nem religioso. É um pouco Mas eu acho legal ver isso. Não é a parte capitalista que eu tô falando, de comprar presente dos comerciais. Né? Eu acho legal, tipo, a magia, assim, que isso contamina. é uma coisa que eu achei em todo interessante, mundo. é que como as pessoas se jogam em todos os feriados. Exatamente. As pessoas trocam roupa de cama, tudo, assim, jogo de mesa, e decora a casa. Halloween, assim, a galera vai go crazy, assim, tipo, as casas ficam uma loucura, assim. Tinha uma casa aqui numa cidade vizinha com um lobisomem de, sei lá, 3 metros de altura na frente da casa, entendeu? E isso eu acho legal, assim. Agora, os contras, por exemplo, o primeiro que me vem no topo da cabeça, que todo brasileiro reclama de SUS e pelo menos você tem a opção, entendeu, de serviço público de saúde. Pode ser que demore uma eternidade. Total. Aqui nos Estados Unidos é difícil. A saúde Você não vai morrer. Surreal. Você vai ser atendido de qualquer forma, a ambulância vem e tal, tudo. Só que depois você recebe uma $40 mil. Exatamente. Se você respirar muito alto no hospital, chega uma E mesmo quando você tem seguro-saúde, tem a sua coparticipação é muito alta. E não é assim, tipo, de novo, não é que você vai morrer, entendeu? Eles vão te atender, eles vão fazer tudo. Só que depois vem a conta, entendeu? E a tua vida acabou. É realmente, entendeu? assim, surreal. É muito, muito caro. Tudo é muito, muito caro no serviço de saúde. Uma outra coisa que eu gosto daqui, que eu esqueci de mencionar, é que eu acho que serviços burocráticos em geral, banco, essas coisas, muito mais fácil de resolver do que no Brasil. No Brasil eu bato mais cabeça. Eu acho que o do Brasil é mais avançado. Você acha? Não burocrático, assim, tipo, você vai ter que resolver alguma coisa com a sua carteira de motorista. A gente xinga aqui também, mas eu acho que é mais fácil do que no Brasil. Banco, principalmente. Agora, sistema bancário, agora melhorou um pouco, mas antes, quando eu morei aqui da primeira vez, nem uma transferência eletrônica você não conseguia fazer. Sério? Entendeu? Não existia Zelle, não existia... Zelle... Zelle é tipo... Vemo Pix. é tipo o Pix, né? Só que é novo aqui pra entendi. eles. Não, entendeu? quando eu cheguei já você conseguia fazer uma transferência bancária, mas era 1 milhão de números que você tinha que saber e era tipo $25 de taxa. Isso é uma coisa assim que eles amam. Taxa eles amam. Entendeu? E aí, tipo, que é até uma coisa que eu tava falando no meu Instagram outro dia que fez um super sucesso, que aqui a gente paga o aluguel, manda o cheque pelo correio, entendeu? Tipo, o meu landlord aqui, o dono da minha casa, nem aceita transferência. Como é que é no Brasil? Eu nunca paguei aluguel no Brasil. No Brasil é transferência, você faz um DOC pro cara, entendeu? Entendi. Tipo, e eu acho que são essas coisas, assim, tem a facilidade financeira de você adquirir as coisas, entendeu? Mas tem essa contrapartida, sistema de saúde aqui é meio complicado, entendeu? Tipo, eu falo para um americano que quando eu vou de férias no Brasil, eu aproveito para fazer eu também, já vou tudo. marcando todos os médicos. E eles ficam olhando, porque eles acham que o Brasil é assim, e é uma coisa boa, assim, dentista, por exemplo, eu acho melhor no Brasil. Eu também, só vou em dentista no Brasil. Entendeu? E não é pelo preço, é pela qualidade mesmo. Não, total, não dava muito pra confiar, não. Tem várias coisas, tipo, nós dois, por exemplo, acreditamos muito em terapia. Nós dois fazemos terapia com um brasileiro. A questão da terapia, eu nunca nem tentei fazer com profissional estadunidense, mas assim, pra mim é mais pela questão de entender o meu background mesmo. Exatamente. Porque não é nem pela língua, pela barreira da língua. Mas não, assim, pra mim é cultura também, não é? Tipo assim, porque tem certas coisas que você vai explicar de família, de infância, blá blá blá. A forma de criar criança no Brasil é totalmente diferente daqui, então assim, não tem independente do método do exato, eu acho que é só diferente mesmo, não, sei lá, acho meio estranho assim. Admiro quem se adapta a fazer terapia com profissional de outra cultura. Acho que eu não faria com nenhuma outra cultura, a não ser brasileira, né? E uma coisa assim que eu experiencio e que eu
É mais a galera que trabalha em empresas, assim, grandes aqui, que comentam muito. Tem um preconceitozinho, assim, tipo, contra gringo, entendeu? E graças a Deus, o time que eu trabalho agora, mais da metade é imigrante, então eu não sofro tanto. Mas eu já trabalhei em outras empresas que rola um preconceitozinho assim. Eu tenho amigos que trabalham em empresas que eles não têm contato com imigrantes, assim, e é complicado, assim. Mas... acho que vários lugares, assim, isso pesa, com certeza. E eu acho que pesa cada vez... Tem uma hierarquia, né? Tipo, claro que pesa cada vez mais quanto menos inglês você fala, tudo depende do seu sotaque, obviamente. Mas assim, eu quero deixar claro que é a minoria, assim, na maioria das vezes, tipo, a gente é muito bem recebido, entendeu? Tipo, eu morei em Indiana, que quase não tem brasileiro. Quando eu falava que eu era brasileiro, meu Deus do céu, tipo, era a festa. Assim, tipo, nossa, o que você tá fazendo aqui? Por que Indiana, né? Tipo... É bem engraçado. Só que existe, né? Sempre tem. A galera cuzona você vai achar em qualquer lugar. A verdade é essa. Exatamente. Não, acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Não, você só não falou o conselho que você daria pra alguém que... tá. Se você aconselharia a vir ou a não vir? Eu acho que no fim das contas eu aconselharia. Se não for uma coisa que a pessoa tem que ficar aqui pra sempre, se for pra vir como uma experiência, eu acho que definitivamente enriquece. Sim. Venha. Se não gostar, vai embora. A troca de cultura, assim, é incrível. Eu acho que sempre enriquece. A questão da língua é assim... Você vai saltar do 2 pro 22, no mínimo. Exatamente. Não, 22 não. E uma coisa que me surpreendeu depois de ter a experiência, né, de ter morado aqui, que eu não pensava, eu achava que a cultura era muito parecida. Que a gente vê em filme, Sério? assim, eu acho que a gente tenta imitar um pouco, né, a cultura americana, de ver em filme, série, essas coisas, e eu achei muito diferente, assim, a cultura. Eu achei que não existiria um choque cultural e houve esse choque cultural. Pra mim também houve. E eu tenho a impressão, agora voltando ao Brasil, quando eu vou pra visitar, eu sinto que o Brasil tá cada vez se aproximando mais, assim, da cultura americanizada. A gente sempre foi meio assim, né, essa coisa de consumir muito cultura hollywoodiana e tal. Mas eu sinto que tá cada vez mais, assim, isso aí a gente vai até falar depois sobre a questão da língua, vamos falar depois. especificamente. Mas assim, não é só o Brasil não, tá? O mundo inteiro. Os Estados Unidos com o império que assim, tá afetando o mundo inteiro, mas depois a gente eu quero vai muito falar sobre fazer língua um tema sobre isso. Exato. Bom, é isso, né? A gente tem várias coisas ainda pra falar. Tem várias coisas. Se Deus quiser, esse não vai ser o primeiro e único. Não, mas a gente vai trazer uma galera aí também para contribuir, exatamente. Temos várias ideias aí e aí a gente espera que você continue acompanhando a gente. Exatamente. A nossa pretensão é lançar, por enquanto, né? Lançar um vídeo a cada 2 semanas. Esse é o nosso plano, tá? Então com isso a gente conta com a sua participação. Um feedback. Vai depender do feedback aí. Sejam empáticos, carinhosos, entendeu? Pode dar um feedback sincero, mas com amor, com gentileza. E outra, se tiverem sugestões de temas também, fiquem à vontade pra mandar pra gente. Vamos deixar nossas redes sociais? Fala aí. Primeiro vamos deixar o e-mail do videocast, que é deitaocabelo.videocast@gmail.com. Fica à vontade pra mandar sugestões. E eu vou colocar na descrição também. Isso. Todas as informações adicionais sobre o projeto, sobre esse vídeo específico, tudo vai estar na descrição desse vídeo. E aí as nossas redes sociais, deixa aí o seu Instagram. Davi Moran. Davi Moran? É só isso? Davi Moran? O meu é @Raira, RAIRA, _Barbosa. E o meu perfil profissional é @plural.raira. Então, fica à vontade pra seguir. Quando se a gente um dia tiver a rede social do videocast e tal, essas coisas a gente vai deixando na descrição. Exatamente. É isso. Obrigado, gente. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Deixe seu like, compartilhe. Isso, ativa o sininho, todas aquelas coisas que o YouTube
youtuber fala. Exatamente. E a gente tá meio assim, com mixed feelings, tá? Tipo, a gente tá meio... Eu, pelo menos, tô meio assim... Eu não sei se quero que viralize e se torne um sucesso. Porque tá com vergonha das pessoas Não ficarem tô no com seu vergonha, pescoço, mas eu né? acho que eu tava tão nervoso. Ai, não, sei, para. mas foi uma delícia. Foi, É assim, vou bater papo. é assim, viu? Que a gente... É assim que a gente conversa, um por cima do outro, gritando cada vez mais. Então é isso. Se não estiver incomodando seus ouvidos, continue com a gente. Exatamente. Então tá, Obrigado, até o próximo gente. episódio, viu? Beijo. Beijo. Aí chega lá e não tá gravando, quer ver? Nossa. Mas